Olá a todos, muito boa tarde. Bem-vindos ao webinar Os Dados Abertos como Catalisador para a Inteligência Territorial. Este é um quarto de um ciclo de 5 eventos que estão a ser promovidos pela AMA para o fortalecimento do ecossistema de partilha de dados abertos. O meu nome é Wanda França, sou a chefe da equipa de dados e inteligência artificial para a Agência da Modernização Administrativa. Quero dar um agradecimento especial aos nossos oradores que aceitaram amavelmente o convite de poder partilhar aqui conosco. Temos uma agenda cheia, temos uma agenda com 3 intervenções. A primeira intervenção é a cargo dos meus colegas Leonor e António, que irão abordar o tema dos dados abertos e inteligência territorial. Segue depois a apresentação da Câmara Municipal de Valdecâmara, que irá partilhar connosco a sua experiência na partilha de dados. Agradeço ao Dr. Sérgio Almeida e à doutora Ana Catarina Pinheiro terem aceito o nosso convite. Depois, a terceira apresentação será feita pelo professor Ramiro Gonçalves, a quem também agradeço ter aceito o nosso convite, da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega e Barroso, e que irá também partilhar connosco a sua experiência na partilha de dados. Contaremos de seguida com uma sessão de debate moderada aqui pela AMA, onde serão respondidas algumas das questões que foram colocadas quando fizeram a vossa inscrição e também questões que, entretanto, vocês nos queiram colocar. Sintam-se à vontade para colocarem todas as questões que possam ter. Essas questões devem ser colocadas no canal de perguntas e respostas aqui no Teams. Foi criado este canal exatamente para esse efeito. Caso nós não consigamos, no tempo deste webinar, responder a todos, convidamos-vos todos também a colocar as mesmas dúvidas via e-mail, que irá ser apresentado no final deste evento. Espero que este webinar seja muito proveitoso, que todos nós possamos adquirir mais conhecimento sobre a publicação e o uso de dados abertos. Vou passar à primeira apresentação, que será conduzida pelo Dr. Sérgio Miguel Marques de Almeida, dirigente da Divisão Administrativa Jurídica. Peço desculpa, o meu colega António Soares estava-me aqui a chamar a atenção e com razão. A primeira apresentação é dos meus colegas Leonor e António, que irão falar sobre os dados abertos e a inteligência territorial. Olá, boa tarde a todos. Espero que já nos estejam a ouvir. Eu vou fazer uma breve apresentação acerca dos dados abertos e começo por dar a definição do que é que são os dados abertos. Então, são dados não sensíveis que qualquer cidadão pode aceder, modificar, usar, partilhar, com qualquer propósito, sem qualquer restrição. O propósito pode ser inclusive comercial, e evidentemente que este uso é dentro da lei. A administração pública tem um vasto conjunto de dados importantíssimos do setor público, acerca de todas as nossas vidas e do funcionamento do próprio governo. A abertura dos dados faz parte das políticas dedicadas ao governo aberto, combinando os princípios da transparência, democracia, participação e colaboração. Os 3 instrumentos legislativos mais importantes para os dados abertos, portanto, o primeiro é a Diretiva 1024/2019, que é relativa à reutilização de informação do setor público. Esta diretiva foi transposta para a ordem jurídica nacional pela Lei número 68/2021, que traz um ponto adicional, um dos pontos adicionais importantes, que eu vou falar mais à frente, que é define o dados.gov como o catálogo central de dados abertos em Portugal. Faz também aqui uma referência ao conjunto de dados de elevado valor, cujo regulamento de execução 138/2023 vem definir e vem, portanto, definir como eles podem ser identificados e como devem ser disponibilizados. E estes dados, na realidade,
são dados com um potencial enorme socioeconómico e, como tal, são definidos conjuntos de elevado valor. Mais à frente eu vou falar um pouco mais deles. Portanto, a Lei número 68, relativa aos dados abertos, define, como vos disse antes, o dados.gov como catálogo central de dados abertos em Portugal. O portal agrega, referencia, publica e aloja dados de diferentes organismos e de setores da administração pública, quer central, regional e local. Mas não só, também são bem-vindos e está aberto também portanto, a entidades privadas e cidadãos para a partir dos seus dados e reutilizações. O portal deve garantir níveis de atualização e qualidade permanentes, facilitar a pesquisa e a localização dos conjuntos de dados e é um promotor de reutilizações. Relativamente às reutilizações, vou falar um pouquinho também mais à frente. Portanto, os conjuntos de dados de elevado valor que vos referi anteriormente, o Regulamento de Execução 138, estão agregados em 6 categorias temáticas. Eu aqui nesta apresentação não me vou alongar sobre este tema, mas devo dizer que estes dados de elevado valor devem ser disponibilizados gratuitamente, em formatos abertos, legíveis por máquinas e acessíveis via API. Eles, de facto, são inúmeros, estes conjuntos de dados, estão muito bem definidos no regulamento. Podemos ver aqui à direita como a categoria temática Observação da Terra e do Ambiente tem cerca de 20 e tal conjuntos de dados, muito bem definidos, muito bem especificados neste regulamento, a todos os níveis, granularidade, atributos, etc. O Dados.gov é, portanto, o Portal Nacional de Dados Abertos. Ele, neste momento, tem cerca de 9.700 conjuntos de dados. Aqui à direita podemos ver a interface. Espero que já o conheçam. Se não o conhecem, convido-os a entrar e a consultá-lo. A evolução dele caracteriza-se por um acentuado aumento de conjuntos de dados partilhados. Neste momento estamos quase a atingir os 10.000 conjuntos de dados. Chama a atenção para aquele retângulo mais pequeno azul, que é o número de reutilizações. Neste momento temos 66. Vou falar daqui mais a pouco. Relativamente a aspectos técnicos que são relevantes aqui para este contexto, que o dados.gov oferece uma ferramenta de pré-visualização de dados estruturados, oferece uma ferramenta de visualização da qualidade destes mesmos datasets e também uma API. O dados.gov está integrado numa rede europeia de portais nacionais de dados abertos e também de instituições europeias. Portanto, o data.europa.eu agrega todos estes catálogos num só catálogo, com mais de 1.500.000 datasets, para os quais 181 catálogos contribuem de 36 países. As reutilizações é um aspecto muito importante dos dados abertos, do ecossistema. São dados que geram conhecimento para organizações e sociedade, é o mais próximo da criação de valor e o respectivo impacto na sociedade e na economia. Vou-vos trazer aqui muito rapidamente alguns casos. Por exemplo, esta reutilização é um conjunto de dados disponibilizado pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Eles publicam a reutilização no dados.gov, que é um dashboard com incidentes a nível nacional. Este conjunto de dados tem a particularidade de também ser reutilizado por mais duas entidades. Portanto, temos aqui à esquerda a Focus PT, uma organização da sociedade civil, que faz uma visualização dos dados da ANEP, juntando dados meteorológicos, muito interessante. E temos aqui ao centro uma reutilização feita por um cidadão que fez uma app. Portanto, também é uma reutilização que mostra as ocorrências a nível regional. Aqui trago-vos um exemplo de uma reutilização publicada no dados.gov de uma entidade privada, a REN, que tem um Data Hub e, com muito nosso agrado, publicou a reutilização e os respectivos dados no dados.gov. Aqui é mais um exemplo de uma reutilização que utiliza dados de cerca de 9 entidades públicas, cujos datasets, portanto, os conjuntos de dados são criteriosamente curados para que tenham qualidade suficiente para alimentar esta reutilização, que é o portal mais de transparência. Deixo só aqui uma palavra final, antes de passar à minha colega.
para vos mostrar como é fácil partilhar os dados abertos no dados.gov. Um utilizador registra-se, registra a sua entidade, pede adesão a essa mesma entidade e depois está pronto, a entidade, a organização está pronta a publicar os dados e as suas reutilizações. Há uns aspectos técnicos que depois poderemos ver com mais detalhe como é que isso pode ser feito. Passo então a palavra então à Leonor, a minha colega. Obrigado. Ora, boa tarde a todos. Antes de mais, esta parte da apresentação visa então enquadrar o tema dos dados abertos na estratégia, cujas iniciativas estão representadas neste slide e que vocês já conhecem, mostrar também o papel que os dados abertos têm na gestão do território e na implementação desta estratégia, porque na verdade não há gestão inteligente sem dados abertos, e sensibilizar-vos também para o caminho que ainda temos a percorrer. Isto para cumprirmos o desígnio máximo da estratégia, que é a construção, passarmos dos territórios inteligentes para uma nação verdadeiramente inteligente e criarmos um sistema de gestão territorial verdadeiramente robusto e sustentável. Todos os quantos participaram, se candidataram no aviso das PGUs, terão assumido o compromisso de adotar o Catálogo Nacional de Modelos de Dados para os Territórios Inteligentes, partilhar todos os dados e disponibilizar serviços de partilha de dados. Bom, e é aqui que juntamos então às peças da estratégia o portal de dados de Gov, que a Lei 68 de 2021, como o António disse, define como o Portal Nacional de Dados Abertos da Administração Pública. O Sistema de Dados dos Territórios Inteligentes, o SDTI, é a peça que irá receber e distribuir todos os dados relacionados com os territórios inteligentes. Destes, portanto, todos os dados que tenham sido alvo de algum tipo de financiamento no âmbito dos procedimentos lançados pela estratégia serão recebidos neste sistema. Destes, todos aqueles que forem abertos terão como destino final o Dados.gov. Mas não é desses que nós hoje queremos falar. Na verdade, hoje queremos nos focar em todos os dados que já existem. Sabemos que todo o ecossistema que trabalha a gestão territorial, nomeadamente a administração pública local, produzem muitos dados, geram muitos dados, sistematizam muitos outros e produzem também muitos documentos que, na verdade, podem e devem ser abertos e disponibilizados a todos. E damos aqui alguns exemplos. Não me vou estender muito nestes exemplos, porque a Ana Catarina, na sua apresentação, irá referi-los. Queria-vos só dar nota, portanto, e alguns deles são de caráter mais estático, de contexto, outros são dados dinâmicos, portanto, com atualizações quase em tempo real, e outros ainda são documentos com planos, estudos, estratégias. Todos eles devem ser abertos e disponibilizados a todos. Poderão continuar nos seus repositórios de origem, mas devem ser indexados ao Dados.gov. Muitos deles, inclusive, como o António disse, têm um elevado potencial socioeconómico e por isso são dados de elevado valor. Bom, e o que é que os dados abertos nos permitem? Permitem, desde logo, uma atuação transparente por parte das entidades e participada por parte dos cidadãos. Também nos permite ser muito mais eficientes, desde logo porque reduzimos o número de pedidos às entidades e assim os recursos podem ser canalizados para outras atividades. E também nos permite ser muito mais eficazes e proativos, porque gerir com os dados permite-nos exatamente perceber os problemas, perceber porque é que eles acontecem, prever o que vai acontecer e até preparar-nos para o que vai acontecer. Para além disso, permite que o mercado desenvolva serviços e produtos com valor para a comunidade. E muito especificamente nos territórios, permite-nos aceder a dados
dos nossos vizinhos. Isto porque muitas vezes, ou melhor, a maior parte das vezes, os problemas ultrapassam as fronteiras administrativas dos nossos territórios e muito facilmente precisamos dos dados dos nossos vizinhos. Bom, e vamos passar então aqui aos números, aos dados, como não poderia deixar de ser. No último inquérito à utilização de tecnologias de informação e comunicação, 17 promovido pela DGEC, 17% dos municípios referiram a fornecer dados ao Dados.gov e 31% referiram utilizar. No inquérito que nós mesmos fizemos, equipa da ENTI, no início deste ano, 26% dos municípios, e aqui contamos também com as CIM, referiram ter dados em tempo real que podem ser partilhados em formatos legíveis por máquinas, e são aqui as áreas temáticas desses dados. Salientar que há aqui mobilidade, meteorologia, alguns deles, claro, incluem dados, os tais dados de elevado valor. E depois, quando olhamos para a realidade, a verdade é que apenas 8 municípios e uma entidade intermunicipal partilham dados no Dados.gov. E, portanto, quando vos dizia que iríamos ver que temos um caminho pela frente, este é exatamente o caminho que temos pela frente. Temos a chance, efetivamente, de melhorarmos muito rapidamente estes valores, porque há, de facto, muitos dados que podem e devem ser partilhados desde já, independentemente dos dados que virão a ser partilhados com o sistema de dados de territórios inteligentes. Bom, e que instrumentos temos nós para que isso aconteça? Desde logo, a própria lei, que está em vigor desde 27 de agosto de 2021, e que vem exatamente impor o Dados.gov como o portal de dados abertos da administração pública, onde devem estar indexados todos os dados da administração pública. Também o Catálogo Nacional de Modelo de Dados, que vai começar a ser disponibilizado a partir do final do ano, e é muito indispensável para trabalhar dados dos territórios. Como vimos rapidamente, os nossos problemas ultrapassam as nossas fronteiras administrativas e vamos precisar de dados dos vizinhos. A capacitação, que está já neste momento a decorrer, e aqui só vos queria dar duas notas. A primeira, de que vão ouvir falar de dados aplicados, dados abertos aplicados aos territórios, e também que irão realizar o vosso plano de ação local, previsivelmente a partir do final de fevereiro de 2025, e aí não se esqueçam de incluir a vossa estratégia para os dados, o vosso modelo de governança para os dados abertos e a vossa calendarização para a disponibilização dos dados abertos. Novamente aqui o aviso das PGUs. Claro, todos os dados que forem alvo de financiamentos no âmbito dos instrumentos da ENTI virão a ser recebidos no sistema de dados de territórios inteligentes, e os que forem abertos terão como destino final o portal de dados abertos. Não esperem por esta data. Como vimos, há muitos dados que podem e devem desde já ser abertos e disponibilizados. Aspectos críticos que iremos provavelmente debater de seguida. Claro, a necessária mudança organizacional. Os dados não devem ficar nos repositórios de origem, é importante abri-los como regra, e claro, esta mudança só se fará com o compromisso, o envolvimento dos executivos, que é quem decide e conduz a mudança. E nós hoje vamos ter aqui o testemunho exatamente de um técnico, de um dirigente e do executivo nessas três perspectivas. A importância de haver um ajuste das estruturas, porque não é difícil partilhar dados, mas eles, no geral, provêm de vários departamentos, e aí é importante, de facto, haver uma articulação interna e também depois com a AMA.
o estabelecimento de parcerias, nomeadamente com a academia, que nos permite colmatar do lado das entidades o déficit de recursos especializados e, claro, do lado da academia, ter acesso a dados reais para as suas investigações. Para além disso, claro, o necessário apoio que muitas vezes as entidades reclamam, mas a AMA terá essa disponibilidade de dar o apoio em proximidade, consoante as necessidades de todos, para que os dados possam vir a ser disponibilizados por todos. Notas então a reter, para não me alongar mais. De facto, os dados e os dados abertos são a matéria-prima dos territórios e, por regra, devem ser abertos, fechados só quando necessário. Muitos dos dados gerados, nomeadamente pela administração pública local, são, na verdade, HVDs, têm um potencial socioeconómico elevado e, portanto, é a condição, digamos assim, base do sucesso da estratégia, e é assim que está escrito mesmo no documento, a disseminação de práticas de criação, partilha e tomada de decisão suportada em dados. Então, claro, temos que começar desde já a partilhar os dados. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigada, Leonor. Obrigada, António. A vossa apresentação foi muito clara, simples, sensibilizou todos para a importância da partilha de dados, em especial dos dados abertos. E agora sim, vamos passar à segunda apresentação, que será conduzida pelo Dr. Sérgio Miguel de Almeida, que é dirigente da Divisão Administrativa, Jurídica e de Recursos Humanos, e também pela doutora Ana Catarina Pinheiro, da Divisão de Planeamento, Ordenamento e Gestão Urbana. Muito obrigada mais uma vez por terem aceito este nosso convite e convido-vos então a partilhar com todos a vossa experiência na partilha de dados. Não sei se será o Sérgio, será a Ana Catarina? Mas... Preparar um slide, só um minuto, por favor. Penso que já estará a ser visível, penso eu. Sim, está. Já conseguimos ver. Muito bem. Antes de mais, um agradecimento prévio à AMA pelo convite endereçado à Câmara Municipal de Alcâmara, mas também toda a colaboração que tem mantido com esta Câmara Municipal em diversos projetos, tanto ao longo destes últimos anos. De facto, como foi aqui referido, todos nós sabemos que a importância, e estamos cientes da importância que os dados têm para as autarquias locais. Portanto, acho que neste momento é uma mais-valia os recursos que nós todos temos aqui nas mais diversas dimensões. Gostaria aqui de dizer que já há alguns anos que nós acreditamos que a partilha de dados e de todo o processo de analítica, de tratamento de dados, da importância que tem na gestão do negócio, vamos falar assim numa perspectiva mais empresarial, porque de facto cada vez mais as autarquias têm que fazer mais e produzir mais com menos recursos. Portanto, todos nós sabemos a dificuldade que é em recrutar pessoas qualificadas para o universo das autarquias, todos nós sabemos a dificuldade que é em mantê-los, mas de facto há aqui um processo de mudança e de interação com os nossos munícipes e com os nossos cidadãos, ou seja, este paradigma da administração pública, da relação que tem com os cidadãos, eu considero que, de facto, estão a sofrer uma transformação profunda em paralelo com outro tipo de transformações, igualmente a perspectiva digital e a introdução também de inteligência artificial em diversos processos. De facto, há aqui um conjunto de mudanças que só se conseguem com um executivo presente e com o envolvimento e o compromisso em projetos deste tipo de natureza. Obviamente, aqui um agradecimento especial ao nosso vice-presidente, de facto, que já ao longo de alguns anos para cá tem acompanhado este processo de modernização administrativa nas mais diversas vertentes e, inclusive, em particular, na temática que estamos aqui a falar hoje, que é na partilha dos dados abertos.
Obviamente que estamos numa fase ainda muito embrionária, no fundo há todo um conjunto de planeamento e de processos que há que otimizá-los e prepará-los para que eles possam ser disponibilizados, utilizados e reutilizados, porque só assim é que de facto conseguem incrementar valor acrescentado a todo o processo. Mas também há aqui ter uma perspectiva futura, ou seja, esses dados nós todos sabemos que estão espalhados pelo universo daquilo que é as plataformas informáticas das câmaras municipais, com a dificuldade também para além do volume, mas também na dificuldade de os mesmos serem correlacionados, até porque muitas das vezes estamos a falar de plataformas autónomas e que há aqui também um conjunto de impedimentos, enfim, e de constrangimentos que impedem essa interação. E, de facto, aqui as novas tecnologias e o desencadeamento de recursos às ferramentas de inteligência artificial serão certamente uma mais-valia. As várias dimensões, portanto, já foram aqui um bocadinho ditas. De facto, nós, tal como a maior parte dos organismos, avançamos pela parte da informação geográfica. Ainda existe um longo caminho a percorrer, é um facto, mas temos consciência que estamos com o comboio em cima da linha, ou seja, como também somos uma Câmara pequena, os recursos, como referiram há pouco, nem sempre são os desejáveis, mas tentamos fazer o melhor com a matéria-prima que temos. De facto, há aqui um trajeto que considero que é assinalável e que é o futuro, ou seja, todos nós sabemos a importância que os dados têm, que nós somos um grande repositório de dados e, de facto, cada vez mais nós vamos ter que sabê-los utilizar e reutilizar, só assim conseguiremos transmitir um incremento de mais-valia a todo o processo. A informação e os dados, por si só, diria que são pobres, mas se correlacionados e se organizados e sistematizados, aí sim constituem-se como uma mais-valia para todo o processo. Portanto, e estas mais-valias depois refletem-se naquilo que é o serviço prestado aos nossos cidadãos e aos nossos munícipes, porque são eles e o nosso propósito do nosso trabalho diariamente. Eu passaria então aqui a palavra à minha colega Ana Catarina Pinheiro, que certamente irá concretizar algumas destas ideias-chave que foram aqui transmitidas neste painel, e passaria então a palavra. Ora, boa tarde a todos. Peço desculpa. Vou partilhar aqui. Desculpa, não estou a conseguir partilhar a minha tela. Eu posso partilhar aqui a minha. O meu colega vai partilhar, que eu não estou a conseguir. Desligar o som. Ok. Peço desculpa. Pronto, agora sim, peço desculpa por esta. Pronto, nós a nível do Sistema de Informação Geográfica, já desde 2010, que foi uma preocupação, portanto, constante, tanto da Câmara Municipal de Vallecambra, na organização dos dados de informação geográfica, começando por otimizar e, portanto, orientar os dados, portanto, através de uma infraestrutura de dados espacial assente na diretiva INSPIRE, portanto, que estabelece todo um conjunto de regras, definições para disponibilização e implementação dos dados, de forma a permitir, portanto, a que sejam partilhados na União Europeia. Esta infraestrutura de dados, conforme foi criada, portanto, ela serve para partilhar depois noutras
noutros portais, nomeadamente no nosso geoportal, porque nós temos alguns já dados abertos também no nosso geoportal, informação também de base de informação geográfica no nosso geoportal e também nos dados.gov.pt, no OpenStreetMap e também no âmbito do CNIG da DGT. Esta infraestrutura de dados foi criada, também temos um conjunto de metadados associados a toda a informação geográfica, que já fazemos, portanto, algum trabalho com a DGT, que fazemos o Everything dos metadados, já também conversa com os colegas, poderemos também fazê-lo com o dados.gov.pt, portanto também é uma próxima fase, portanto, de evolução da publicação dos nossos dados. Falando aqui um bocadinho do que nós temos, portanto, no dados.gov.pt, em 2022 nós disponibilizamos, são pouquinhos, como podem ver, são pouquinhos conjuntos de dados, mas foram aqueles que nós tínhamos, portanto, à partida, portanto, eram procurados por algumas entidades, nomeadamente universidades, principalmente, portanto, os estudantes que queriam analisar a toponímia, os lugares, os equipamentos escolares, equipamentos esportivos, e que eram solicitados várias vezes ao município. Com esta partilha dos dados, portanto, tudo bem que a gente também tem estes dados no nosso geoportal, facilitou um bocadinho o processo das pessoas, portanto, reutilizarem os dados. A disponibilização de dados geográficos, como o meu colega também já falou aqui, e, portanto, e os colegas da AMA também, portanto, o Dados.gov permite-nos, portanto, ali agregar e alojar toda a informação, não só geográfica, claro, passível de reutilização, e isso é a mais-valia, numa perspectiva de coprodução de mais e melhores dados sobre o concelho. Existe uma libertação clara de recursos humanos, uma redução de custos e uma eficiência processual. Dou aqui um exemplo, por exemplo, da TomTom, que era uma entidade que há uns anos atrás nos solicitou, portanto, a informação, isto para falar, por exemplo, no caso dos dados da toponímia, solicitou, portanto, a informação à Câmara Municipal para disponibilizar os eixos viários para a atualização das suas plataformas, e que foi disponibilizada. Neste momento o processo já é mais fácil, portanto, nós temos essa informação disponibilizada em dados abertos, e de certa forma já não há aquela burocracia de solicitar todos os anos as atualizações que são feitas dos nossos dados. Portanto, isso é uma mais-valia também de ter, tanto nos nossos geoportais como neste portal central, a informação geográfica. Isto traz, claro, um valor acrescentado para os cidadãos e para os demais agentes da... Sim, a evolução ainda temos um longo caminho, mesmo ao nível da informação geográfica. Nós temos, portanto, de certa forma, já bastantes dados que poderíamos otimizar e preparar. Realmente, portanto, a importância de haver aqui um automatismo e uma facilidade, portanto, de interagir com o Dados.gov e também as nossas bases de dados para ser mais fácil de libertar, portanto, os dados. E depois também termos, portanto, estamos cientes que nós temos muita informação mesmo no nosso site da Câmara Municipal, que é transparente e que pode ser disponibilizado neste grande portal de dados abertos, que é comum a muitas entidades e empresas, portanto, e que todas as áreas da financeira, gestão de território, mobilidade, ambiente e segurança, poderá ser um passo portanto, para a partilha de dados. Julgo, como o meu colega falou, o Executivo tem esta noção e é importante que realmente a organização tenha esta consciência, porque realmente com os dados abertos há uma maior reutilização, há uma maior eficiência da gestão e pronto, mesmo para o futuro da inteligência artificial. Isto é, sem dúvida, uma mais-valia. Temos um longo caminho ainda pela frente, mas pronto, aos bocadinhos e com os recursos que nós vamos tendo, será por aí
o nosso caminho, não é? Todos. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada, doutora Ana Catarina, muito obrigada, doutor Sérgio, pela vossa partilha, pelo percurso que vocês têm feito em disponibilizar dados abertos, quer seja no Portal Nacional de Dados Abertos, quer seja no vosso portal municipal. Certamente são uma inspiração para os colegas que aqui estão hoje e que possam ter algumas dúvidas e ainda estejam a iniciar este caminho de disponibilização de dados abertos. Agora sim, passaremos à terceira apresentação. Agradeço muito ao professor Ramiro Gonçalves e convido a partilhar connosco também a sua experiência no contexto dos dados abertos. Muito bem, antes de mais, boa tarde a todos e muito obrigado pelo convite que nos fizeram em relação à Comunidade Intermunicipal de Altémica. Eu pedia só o favor de validarem se estão a ver o meu ecrã. Estamos sim. Muito bem. Então, aquilo que eu vou tentar fazer aqui de uma forma muito breve é tentar apresentar-lhes aquilo que foi o nosso propósito nesta perspectiva de desenvolvermos um projeto que se chama Observatório do Alto Tâmega e que também levou a que colocássemos um conjunto relativamente grande de dados no dados.gov.pt. E qual foi principalmente o seu objetivo? Primeiro, numa perspectiva de definição e gestão de políticas públicas. Eu estou nesta função desde 2018 e aquilo que eu senti logo desde o início foi uma dificuldade muito grande em conseguir sustentar as decisões que eram tomadas pelos seus presidentes e pela região, suportadas num conjunto de dados que normalmente existem e que estão muito distribuídos e colocados em muitos repositórios de diferente origem. E nós sentíamos também que havia muitos atores da região que necessitavam de consubstanciar um conjunto muito significativo também de decisões e às vezes de candidaturas e que não conseguiam encontrar essas mesmas informações. Nós sabemos que hoje em dia há uma pressão para que, segundo um ponto de vista tecnológico, também segundo um ponto de vista económico, as coisas consigam avançar e avançar de uma forma integrada. E a comunidade intermunicipal precisava, à data, de ter esses mesmos dados que permitissem definir as melhores estratégias e depois perseguir a melhor definição das políticas efetuadas pelos 6 municípios que a compõem. Foram estes os requisitos iniciais, também a vontade e o desafio que nós tínhamos de colocar a informação, o conhecimento e a capacitação como elementos centrais no desenvolvimento da região, no sentido de ela poder melhorar também significativamente os seus indicadores, e depois muito a perspectiva de que nós necessitávamos de cada vez mais ter informação e de que os nossos atores, quer públicos, quer privados, também não tinham a informação necessária e, portanto, necessitavam de ter muito acesso a um conjunto de informações que permitissem consubstanciar as decisões, e essas informações deveriam, como é óbvio, também elas terem qualidade, serem precisas, chegarem às pessoas certas, a um custo que fosse relativamente apropriado e também aos utilizadores autorizados. Estes foram os pressupostos num mundo que é absolutamente digital, como todos nós sabemos hoje em dia, onde esta problemática das smart cities está verdadeiramente disseminada, e também para nós era um ótimo exercício podermos identificar de que forma é que conseguiríamos trabalhar e promover e disseminar um contributo de uma única região para todos os seus atores, para todos os seus cidadãos, e numa perspectiva também de que todos conhecessem aquilo que a comunidade intermunicipal ia podendo realizar. O principal objetivo teve a ver com isto. Na verdade, há um pressuposto orientado de todas as políticas públicas para tomar um conjunto de decisões essas sempre que envolvem um conjunto de escolhas essas que não são fáceis de fazer e que, quando nós não temos acesso a dados e a informações
que sejam precisos e capazes, objetivamente as decisões são muito mais difíceis de tomar e a probabilidade de não tomarmos as mais adequadas é bastante grande. Aquilo que nós fizemos foi desenhar algo que permitisse que os próprios decisores, os próprios cidadãos compreendessem melhor quais eram os problemas que a região se debatia, pudessem também perceber que esses problemas estavam consubstanciados num conjunto de evidências e que essas evidências e esses dados, que resultavam de um conjunto muito significativo de estudos e também de dados ligados à cartografia e dados georreferenciados, eram uma base que poderia ser consultada por todos. Objetivamente, o nosso propósito era mesmo este, ou seja, antecipar as necessidades dos cidadãos, ajudar a processos de mudança e otimizar a aplicação de recursos. Foi assim, segundo estes pressupostos, e também assumindo que em Portugal existem múltiplas e dispersas fontes de dados, nem sempre normalizados, e, portanto, eu posso encontrar dados no Instituto Nacional de Estatística, na Pordata, nos diferentes ministérios, nas secretarias de Estado, nas CCDRs, em nós próprios, nas comunidades intermunicipais, nos municípios, nas direções gerais e em tantos outros órgãos que existem em Portugal de governação do país e que de alguma forma vão realizando estudos e compilando um conjunto de dados. E a nossa perspectiva era, em primeiro lugar, percebermos, bom, até que ponto é que existem ou não existem os dados que nós necessitamos para tomar as decisões e depois que dados é que existem, onde estão e de que forma é que nós podemos ou não compilá-los numa única plataforma, de forma a que seja mais fácil para os nossos cidadãos, para as nossas empresas, poderem tomar as suas decisões de investimento, de suporte a candidaturas e outro tipo de iniciativas. Mas foi esta dificuldade que sentimos no início que foi, digamos assim, o nosso grande trigger para dizermos, bom, tudo aquilo que a comunidade intermunicipal tem deve estar disponibilizado de forma pública, tudo aquilo que a comunidade intermunicipal faz em termos de estudos devem estar disponibilizados para que toda a gente os possa utilizar e, ao mesmo tempo, nós necessitamos de ter um local onde os nossos cidadãos e as nossas empresas, os nossos municípios consigam também referenciar esses mesmos trabalhos com um grau de certeza relativamente grande. Foi assim que, com esta dificuldade de sabermos se os dados que tínhamos suportavam ou não as decisões, chegamos a um conjunto de dúvidas muito significativas que, de alguma forma, muitas vezes consideramos que podem enviesar até o processo de decisão, quer na definição de políticas por parte do Estado Central, no que diz respeito à distribuição de verbas pelos territórios, onde são usadas diferentes tipos de indicadores, dependendo muito de quem tem interesse em poder dividir de uma forma ou dividir de outra. Depois, com uma perspectiva também de que, num conjunto da gestão dos fundos europeus, há, na verdade, algumas distribuições de dinheiro também baseadas num conjunto de indicadores que nem sempre são exatos, nem sempre são fáceis de poderem ser comparados. E eu poderia dar aqui muitos exemplos, quer ao nível do Programa de Promoção do Sucesso Escolar, quer ao nível da mobilidade e do Programa de Redução Tarifária, quer mesmo ao nível da saúde pública e mesmo com a experiência que tivemos nos anos da pandemia, onde se tornava muito difícil sabermos quais eram os indicadores, quem é que necessitava de ajuda, na verdade, quem é que estava a ajudar, de que forma, qual era o planeamento que nós podíamos fazer, ou seja, na verdade, havia e há um conjunto de dados muito significativo em Portugal. Há um conjunto de dados que são de muita qualidade, que provocam depois informações que também podem ter muita qualidade, mas nós sentíamos que nem sempre chegavam aos decisores e que essas decisões, quer ao nível central, quer ao nível intermunicipal e quer mesmo ao nível municipal, provocam enviesamentos. E os enviesamentos assentam na ideia de que quem se decide com dados que não têm qualidade, que não são os mais recentes, que não são os mais exatos, objetivamente vai decidir com maior probabilidade de não decidir bem. E, portanto, a nossa perspectiva foi exatamente essa, acima de tudo, disponibilizarmos tudo o que nós tínhamos de uma forma estruturada,
capturarmos o máximo de informação sobre o território que existisse em múltiplas fontes, tentarmos lhe dar alguma normalização e voltarmos a publicar no repositório que era nosso e que gostaríamos muito de cada vez mais promover, de forma a que os nossos interlocutores possam aceder a esses mesmos dados e, com base nisso, possam tomar as decisões adequadas. Ao mesmo tempo, seguimos algo que começa a ser hoje uma grande estratégia desenhada em todos os documentos de modernização da administração pública, onde começam a aparecer notas e referências à utilização dos dados abertos, à utilização da ciência dos dados, à utilização da inteligência artificial na administração pública, que nos parecem ser ferramentas absolutamente indispensáveis para que quer nós, quer os nossos cidadãos consigam perceber melhor as decisões e consigam também suportar as mesmas. É assim que surge o nosso observatório de dados do Altâmega, que tem um domínio próprio, que tem em cima, que assenta em 4 dimensões. Por um lado, temos um sistema, um IDE, onde temos dados geográficos e cartografados. Temos um conjunto de documentos também publicados no dados.gov.pt, onde temos uma secção para o Altâmega e Barroso. E também temos um outro conjunto de dashboards que vamos desenvolvendo sobre um conjunto de indicadores que o território necessita ter. Eu trouxe aqui alguns exemplos apenas, onde temos dados da demografia, dados relacionados com a evolução dos indicadores económicos, dados relacionados com a execução dos fundos europeus, dados relacionados com aquilo que são as diferentes evoluções também no que diz respeito à migração e à parte económica, ou seja, um conjunto de dados que nós sentimos necessidade de desenvolver no sentido de, por um lado, percebermos melhor a nossa realidade e, por outro lado, podermos partilhá-la dentro de todo o espaço da comunidade intermunicipal. Mostrando agora um pouco daquilo que é o nosso observatório, onde temos os dados georreferenciados. Nós usamos um GeoNode, um sistema em open source, que tivemos a oportunidade de customizar. Temos neste observatório de dados, até à data, 141 camadas de dados georreferenciadas, sobre múltiplas iniciativas. Puderam ver anteriormente as categorias todas sobre as quais os dados podem ser consultados. E sentimos que há muitos atores na região que utilizam estes mesmos dados para consubstanciarem as suas opções ou, inclusivamente, para poderem definir as suas estratégias de futuro. Temos também um conjunto de serviços remotos e, recentemente, começamos também a publicar um conjunto de estudos que a própria comunidade intermunicipal acabava por conseguir desenvolver, que normalmente estavam conectados e ligados ao nosso site institucional, cimat.pt, mas que sentimos que o local adequado para o poder armazenar era exatamente aqui e, portanto, também o conjunto de estudos que vão sendo publicados, quer pela comunidade intermunicipal, quer pelos diferentes municípios, o nosso objetivo é que passem a estar colocados neste mesmo repositório. No dados.gov.pt vimos como uma grande oportunidade, até porque era um repositório que nos permitia alocar os documentos, nos permitia indexá-los e torná-los mais visíveis também a nível nacional. E temos neste momento 43 entradas de conjuntos de dados e estamos muito satisfeitos também com a partilha dos mesmos, com acesso aos mesmos e com a disponibilização que os mesmos permitem para que toda a gente possa aceder. Terminando, julgo que há aqui um conjunto de aprendizagens que fomos tendo e que são muito, muito relevantes. Internamente, nós consideramos que aquilo que estamos a fazer é uma prática de transparência, é uma boa prática para nós, de partilha e, sobretudo, de partilha de conhecimento junto de todos os atores locais, porque sentíamos também que dentro das candidaturas que os municípios faziam a fundos europeus que eram avaliados na comunidade intermunicipal e ou empresas que faziam candidaturas a fundos europeus, também elas avaliadas
pela comunidade intermunicipal, haviam sempre memórias descritivas que não estavam atualizadas, que tinham dados que eram incorretos e que depois acabavam por não permitir sistematizar e avaliar convenientemente as iniciativas que se pretendiam levar a cabo. É todo um trabalho de sistematização que tem que ser feito. Nós fazemos-lo porque temos uma equipa pequena, mas é uma equipa que tem, entre outras funções, também esta função de sistematização da informação, de procura dessa informação. É algo que obriga-nos a termos uma permanente interação com os municípios, no sentido dos municípios também eles não só utilizarem, mas disponibilizarem informação. Eu não referi anteriormente, mas dentro da informação que nós temos disponibilizada no nosso IDE, há uma parte de informação que é pública, há uma parte de informação que só se acede a ela por registro, por login, e, portanto, também temos diferentes níveis de acesso, dependendo do tipo de informação que estamos a disseminar. E, claro, é uma questão de persistência. Nós sentimos que toda a gente reconhece a importância, mas depois é preciso, de forma persistente, garantir que tudo aquilo que é feito é publicado, que tudo aquilo que é feito dentro do âmbito dos municípios e que possa ter uma importância para os cidadãos e mais ao nível interregional também deve ser publicada. E, claro, esta disseminação pelos interlocutores é algo que nós consideramos que deve ser continuado de forma sustentada e relevante, e que é algo que nos parece ser um bom exercício, uma boa prática para podermos continuar. E pronto, terminava esta muito breve apresentação e fico também disponível para as questões que queiram colocar. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Ramiro, pela sua reflexão, por ter partilhado connosco o projeto do Observatório de Dados do Alto do Tâmega, também por ter salientado a importância que os dados têm, mas também que a qualidade desses mesmos dados também têm, no apoio à tomada de decisão e na definição de gestão de políticas públicas e na definição de estratégias. Foi um gosto ouvi-lo e poder aprender com o percurso que vocês têm feito para disponibilizar este observatório e também dados no contexto do Portal Nacional de Dados Abertos. Passo então agora para a segunda parte deste workshop, deste webinar, para a sessão de debate. Nesta sessão de debate conto com os meus colegas António Soares e Leonor Pinto para fazer a moderação. António, Leonor, por favor, deem início ao debate. Obrigado. Bom, são certamente inúmeras perguntas que os nossos participantes foram respondidas nestas duas brilhantes apresentações. Eu vou dar aqui prioridade às perguntas que nos foram endereçadas nas inscrições. Temos alguns minutos. Mas antes disso, quero só convidar o professor Ramiro a publicar no dados.gov as reutilizações. O dados.gov também é a montra das reutilizações, portanto, onde se mostra e demonstra o valor que os dados têm. Fica aqui o convite. Temos muita vontade de ter essas reutilizações aqui no dados.gov. Tenho então aqui uma primeira pergunta de um participante, e é a seguinte: como saber de quem são os dados, obrigações e restrições de utilização para cada tipo de dados? Mais precisamente, quais os cuidados que quem se inicia na partilha de dados precisa de ter? Eu vou dividir esta pergunta aqui em duas partes, para contextualizar aqui na nossa discussão. E vou endereçar, portanto, para os oradores de Valcambra, da seguinte forma, e que estão nessa fase neste momento, depois de terem passado a fase dos dados georreferenciados. Qual é o processo para decidir se os dados são abertos ou não? Como é que vocês vão fazer esse trabalho? Porque certamente isto é uma das perguntas que mais será feita
pelas câmaras municipais. É uma pergunta-chave. Eu também posso complementar com aquilo que eu penso sobre isso, mas gostaria de ouvir do vosso lado se tem algum comentário a fazer alguma resposta a esta pergunta. Sim, eu posso aqui dar uma pequena nota sobre essa matéria. De facto, é um grande desafio que se coloca às autarquias, não é? Tanto, ainda para mais neste oceano de legislação que neste momento as instituições públicas se deparam no dia a dia, designadamente no cumprimento do RGPD, requisitos de cibersegurança e demais legislação, designadamente da Lei de Acesso aos Documentos Administrativos e a Informação, ou seja, torna todo o processo de decisão burocrático. Não é? Então, quando nós, numa primeira instância, pretendemos desburocratizar, portanto, e a partilha de dados, por outro lado, temos uma componente jurídica que, de facto, coloca diversos entraves. Esta decisão passa sempre por várias fases. Eu diria que aqui a componente tecnológica, independentemente da solução que as câmaras tenham, é de facto uma grande ajuda. Portanto, eu penso que as empresas que suportam tanto esse armazenamento de dados e a forma como eles são disponibilizados já é um primeiro passo, porque já têm as coisas, os dados já têm de certo modo organizados e sistematizados e sabem perfeitamente aquilo que numa primeira fase poderá ser disponibilizado ou não. Depois há toda uma componente de análise e decisão política também por trás disso. Não é? Todos nós sabemos que existe aqui uma componente, enfim, que público-alvo pretendemos a chegar, a quem pretendemos chegar, como pretendemos chegar, e tudo isso faz parte do processo de decisão. Mas gostaria aqui de reforçar que ainda recentemente tive também num seminário sobre Smart Cities e, de facto, os colegas do painel que estavam na altura frisaram também essa dificuldade, que é no mar de legislação que nós temos de restrições, de facto, mesmo para quem, desculpem a expressão, inventa algo de novo, é sempre um problema nós conseguirmos afirmar-nos perante terceiros, ou seja, porque há um conjunto de restrições. E, de facto, eu penso que a legislação aqui devia ser um bocadinho mais flexível, porque depois nós damos a sensação que vivemos em dois mundos, não é? Por um lado, a percepção que, de facto, os dados são importantes, do impacto que eles têm na própria sociedade, seja nas empresas, seja nos nossos municípios, seja nos demais agentes que interagem com as câmaras municipais, mas, por outro lado, temos aqui um compromisso de responsabilidade e de sigilo e de acesso que vem travar um bocadinho todo esse processo. Certo. Talvez possa também dar aqui uma opinião pessoal, e não só, e profissional, e indo ao encontro do que foi aqui partilhado pelo professor Ramiro. Portanto, mudança cultural, também por vós, também foi partilhado por vós, é verdade. Essa mudança cultural também passa por perceber que os dados da administração pública devem ser abertos se não oferecerem problemas de privacidade ou segurança, e às vezes esse caminho não é óbvio, como estava o Sérgio a dizer, mas penso que seguir o princípio de abertos por omissão ou by default e fechá-los quando é necessário é um bom princípio, é um princípio preconizado pela diretiva e pela lei número 68. E acho que temos que fazer essa transição porque isso vai permitir mais transparência, participação dos cidadãos, etc. Relativamente a esta pergunta, havia uma segunda parte que eu dividia, que tinha que ver com as obrigações e restrições. Aí eu posso responder um bocadinho, porque se estamos a falar de dados abertos, uma das características importantes na divulgação dos dados abertos é definir qual é a licença, e há licenças específicas para definir quais são essas obrigações, e na questão dos dados abertos, e é aquilo que é definido para o portal dados.gov e no portal europeu, é que essas licenças devam ser do tipo Creative Commons, ou CC4, ou CC BY, que são, portanto, definem as regras de jogo para a partilha e uso desses dados.
Desculpa que a minha colega Leonor Desculpa, quer intervir. queria só juntar aqui também uma opinião. De qualquer forma, podemos sempre começar pelo mais simples, pelo mais fácil. Então, temos logo desde já muitos documentos que vocês já têm disponíveis nos vossos sites, nos vossos portais. Eu dou o exemplo, ano passado, para vos começar a conhecer, para conhecer as 308 câmaras ou através das 25 entidades intermunicipais, exige abrir todos os sites, quando podem todos esses documentos de facto estar todos indexados no Dados.gov. Portanto, e não há, eles já são públicos, não há aqui cuidados especiais. Depois temos de facto os dados geográficos, também não têm muitos dados, não têm problemas de sensibilidade de dados. Portanto, são fáceis. Nós estimamos que 1/3 do país já tenha dados geográficos estruturados e 2/3, incluindo as simples. Portanto, começando pelo mais simples, que não levanta grandes problemas de RGPD, temos sempre muito ainda por começar. Obrigado, Leonor. Tenho aqui uma outra pergunta relativa à normalização dos dados. Portanto, qual é a importância da normalização dos dados e como essa normalização se deve incutir ou motivar nos produtores de dados? Eu gostaria de endereçar esta pergunta ao professor Ramiro. Portanto, estamos a falar certamente de qualidade dos dados e qual é a vossa experiência, portanto, relativamente aos estándares e à normalização dos dados. Bom, essa é uma ótima pergunta e talvez o nosso maior desafio, não é? Que é garantirmos que quem produz os dados, e através dos documentos que sejam desenvolvidos, cumpra um conjunto de normativas que depois permitam que os mesmos sejam inteligíveis por parte de todos. Não é fácil, na verdade. Eu já ficaria muito satisfeito se, por exemplo, ao nível das diferentes NUTS 3 ou até através das NUTS 2, nós começássemos a ter algum trabalho de casa, mas, na verdade, toda a nossa experiência diz-nos que a normalização é rara e que temos dados que consultamos em diferentes fontes que têm diferentes tipos de tipologias de análise, diferentes tipos de estruturas, de organização, com diferentes até formas de poder processar os mesmos e, portanto, acaba por ser absolutamente desafiante porque nós, perante a mesma pergunta, e às vezes as perguntas são muito objetivas e muito claras, e procuram dados também eles muito objetivos e exatos, obtemos várias respostas. E obtemos várias respostas porque depende da metodologia de cálculo, da forma como é apresentado e da forma como é normalizado. Portanto, eu diria que é talvez um dos problemas que nós temos em Portugal, é que, na verdade, cada entidade que publica e que desenvolve e que produz dados acaba por fazê-lo segundo um determinado tipo de norma, mas é algo que eu penso que teremos que ir tentando também normalizar. E a melhor forma de o normalizar é publicá-los. Porquê? Porque se estiverem publicados, nós vamos dar conta que existem. E vamos dar conta que existem em formatos diferentes. E vamos nos questionar porquê. E provavelmente vamos chegar à conclusão que podemos estabilizar algo que seja aceitável por todos. Eu gostava só de dar uma nota em relação à pergunta anterior, porque para nós era também muito importante, num outro sentido, que é algo que eu senti há uns anos atrás, é que às vezes havia duplicações de trabalho na realização de alguns trabalhos ou de alguns estudos por desconhecimento. Ou seja, havia entidades que realizavam um trabalho e só o faziam porque desconheciam que existia um trabalho prévio. E, portanto, a disseminação de tudo aquilo que é feito e que, claro, cumpre as normativas para poder ser disseminada, é logo muito importante. Porquê? Porque permite que quem vá construir conhecimento construa a partir de uma base que já existe. E eu muitas vezes deparei-me com o facto de sentir que alguns municípios, dentro da minha própria NUT 3, estavam a fazer a mesma coisa, assumindo que não existia nada, quando já existia
e, portanto, andávamos a desperdiçar alguns recursos e, objetivamente, a não conseguir ter trabalhos mais complexos de maior envergadura. Portanto, penso que esse é um aspecto muito importante, porque nem sempre, à luz dos cidadãos e mesmo dos decisores, o acesso a esses documentos é relativamente fácil ou transparente. Não podia estar mais de acordo e, de facto, parece-me que, resumindo aqui estas ideias, a divulgação e a disponibilização dos dados urge e certamente criará dinâmicas para podermos avançar neste tema. A ENTE, portanto, os escritórios inteligentes vão dar uma grande ajuda nisso. Tem já trabalho a ser desenvolvido para exatamente ajudar nos standards e na normalização. Infelizmente temos pouco tempo ao debate, temos que encerrar a sessão, teríamos muitas perguntas aqui para fazer e para responder. Eu creio que vão haver outras oportunidades, espero que a Wanda França não me desminta e que possamos, num futuro próximo, ela vai fazer, portanto, o encerramento e espero que ela confirme este meu digno de podermos organizar outras sessões deste género. Dou por encerrado aqui, então, este debate e passo a palavra à Wanda para fazer o encerramento da sessão. Muito obrigado. Muito obrigada a todos os oradores, excelentes apresentações, um ótimo debate. Acho que hoje conseguimos transmitir e sensibilizar todos para a importância da qualidade de dados, da normalização, dos dados abertos. Quero também partilhar com todos que este webinar vai estar disponível no YouTube da AMA. Nós também iremos enviar um e-mail a todos os participantes com esta informação. Obrigada por terem estado conosco durante esta tarde. Ajudem-nos a melhorar. Peço-vos que participem no inquérito de satisfação para que, como disse o António, no próximo webinar nós façamos ainda melhor. Podemos sempre melhorar, nunca são poucos os eventos para sensibilizar todos para o ecossistema dos dados e dos dados abertos. Temos um longo caminho a percorrer nesta área. Como foi aqui referido, existe muita legislação associada à área dos dados, à área da inteligência artificial, muita legislação europeia que nós temos que cumprir. Sabemos também, e também foi referido aqui, a importância de ter recursos humanos especializados nesta área, de sensibilizar todos para a importância da governança dos dados, que é uma área que deve ter a importância que depois nos permite usar a tecnologia e disponibilizar ao cidadão, às empresas, ou seja, a todos nós e melhorar o nosso dia-a-dia. Convido-vos então a participarem no inquérito de satisfação sobre este webinar. Se não o conseguirem fazer agora, podem fazê-lo até, vou tentar não me enganar, 29 de novembro às 23h45, é assim, António? Convido-vos também para o próximo webinar, que será no próximo mês de dezembro. Fiquem atentos ao nosso portal nacional dados.gov. Nós iremos muito em breve disponibilizar em que data que esse webinar será realizado e mais uma vez muito obrigada por estarem aqui conosco e por terem muito interesse neste tema.